Founder to Founder, com Márcio Kogut. Muito bom dia! Começa agora mais um Founder to Founder, aqui no programa Inovação e Negócios, diretamente pela Record News para todo o Brasil. E hoje eu tenho a honra de receber a primeira fundadora mulher aqui no Founder to Founder. Ela é uma das maiores investidoras do país, que transformou a arte de fazer conexões em um modelo de negócio bilionário. Ela é fundadora e CEO da Dinastia Hub, uma aceleradora que utiliza capital estratégico e inteligência comercial para impulsionar empreendedores e gerar grandes negócios. E além disso, ela é figurinha carimbada no Shark Tank Brasil, onde já realizou aportes em mais de 110 negócios, destacando-se pela maior diversidade de segmentos entre todos os investidores do programa. Carol Pfeiffer, seja muito bem-vinda ao Founder to Founder. Olha, eu estou honrada com esse convite aqui, principalmente porque eu conheço sua história. E assim, primeiro de tudo, eu acho que eu estou aqui para contribuir, para a gente poder trocar e falar sobre a importância do empreendedorismo no nosso país. Olha, eu fico muito feliz, primeiro que eu também admiro muito a sua trajetória. Conheci você há um tempo atrás. Não sei como o seu dia pode ter tantas horas, né? Tava difícil da gente marcar essa conversa, mas eu estou muito grato pela tua participação, pela amizade, pela sua história e por ser a primeira mulher fundadora e investidora aqui no Founder to Founder. E com certeza a primeira, mas não a última, e que você vai ter muitas entrevistas muito mais incríveis aqui, porque o que mais tem é um empreendedorismo feminino incrível no nosso país, mas muitas vezes as mulheres acabam não participando ou não falando, né? Então, parabéns pelo seu programa, por tudo que você vem contribuindo com todo mundo, porque é isso, no final do dia, você está passando um conteúdo enriquecedor para todo mundo que quer empreender ou quer aprender sobre empreendedorismo. Que legal. Carol, antes da gente começar esse bate-papo, eu estou abrindo com chave de ouro com você e, obviamente, eu sei que você também fomenta muito esse lado do empreendedorismo feminino, né? E a gente vai falar durante essa conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria tocar num ponto seguinte. Você é uma das maiores investidoras do Brasil, protagonista do Shark Tank, né? Mas antes da gente iniciar essa conversa, eu queria saber assim, quem era a Carol Pfeiffer, né, quando se formou, quando começou lá atrás, até chegar até esse marco hoje de ser a fundadora da Dinastia Hub e a protagonista do Shark Tank. Quem era a Carol Pfeiffer? Bom, primeiro, maior investidora não dá, porque eu não tenho nem tamanho para isso. Então, eu sou estagiária há 20 anos. Eu venho brincando sobre isso e eu acho que é importante isso. Às vezes, a gente coloca um título e a gente carrega também um peso. Então, acho que é importante dizer que eu fui uma pessoa que me apaixonei pelo mercado dos investimentos muito cedo e não foi proposital. Eu realmente ia fazer faculdade de moda, decidi fazer ADM para minha futura empresa de moda não é falência. E por que eu ia fazer faculdade de moda? Porque a minha mãe tem uma marca infantil e a minha avó de adulto, e eu queria mudar uma moda teens. E eu entendia que todo mundo apanhava muito na hora de empreender. E eu falei, cara, o que eu preciso fazer? Eu entendi que eu precisava aprender sobre ADM, Administração de Empresas. E quando eu comecei a aprender sobre esse universo, eu conheci a Bolsa de Valores e eu entendi que todo mundo falava muito complicado, como todos os assuntos, né, Márcio? Quando a gente fala sobre negócios no nosso país, ainda a gente fala de uma forma que é economês, financeis e não é fácil. Então, eu entendi que era basicamente comprar barato e vender caro e que eu poderia ajudar mais pessoas se eu explicasse de uma forma mais simples. E foi o que eu foquei em fazer. Quando eu conheci o mercado financeiro, eu entendi que essa era uma bolsa que podia me dar outras bolsas, que poderia me abrir outras portas, e eu foquei muito nisso. Então, assim, eu sou muito grata a ter conhecido o mercado financeiro lá atrás. Eu sou muito grata a ter conhecido isso através do meu irmão. Meu irmão é meu sócio há 20 anos, é uma pessoa incrível que me apresentou o mercado financeiro e que hoje eu estou no Shark graças a eu ter ganhado dinheiro no mercado que eu nem imaginava. O mercado financeiro, ele te proporciona ganhar dinheiro mesmo quando você não é tão bom naquele assunto. Porque é meritocracia. Você aprende a comprar barato e vender caro.
geralmente as pessoas acham que elas precisam criar uma marca genial, que elas precisam criar uma empresa genial. O mercado financeiro te proporciona a ganhar dinheiro sem montar ainda uma empresa genial. E daí eu entendi isso. E daí eu comecei a compartilhar e foquei muito nisso. Quando eu entrei no Shark, e eu tô na minha 7ª temporada... Desde 2020? Cara, desde 2020. Eu entrei na pandemia. Olha que loucura. Pandemia tinha acrílico entre os Sharks. Então, ou seja, eu não tinha liberdade para conversar com os Sharks. E isso é um desafio. Porque quando eu tô aqui com você, eu tenho uma liberdade de conversar com você. Imagina um acrílico aqui, ninguém tá escutando o que você tá falando, e você tem que tomar uma decisão, e o Shark... Gente, toda vez que vocês assistirem o Shark, lembrem de ficar com dó do Shark. Eu brinco com isso, mas é verdade, porque é um casamento às cegas. Eu nunca vi aquela pessoa na frente. Então, ela vai entrar por aquela porta, e eu não sei se ela é de verdade ou não, eu não sei o que ela pensa, o que ela não pensa. Então, assim, isso para mim foi algo que mudou totalmente a minha realidade, porque eu tive que aprender também a ler pessoas. E isso, para mim, é um grande lance quando a gente fala do investimento, do empreendedorismo. Quando você começa a ver que o que vale a pena não é só o dinheiro, é quanto que você pode realizar sonhos. Então, o Shark, ele transforma vidas, as pessoas estão ali para elas não só receberem um aporte, um investimento, mas para elas poderem realizar sonhos, para elas poderem colocar de pé o que elas executam. Você conhece a fundo o que a gente faz na Dinastia, e assim, eu sou muito grata de saber que você faz parte do nosso conselho consultivo, e no final do dia é isso, é quanto que a gente pode colaborar com o outro para que ele dê certo. Então, ou seja, de lá para cá, gente, às vezes as pessoas me escrevem, deu certo do nada, porque eu tenho 38 anos. Mas são 20 anos. São 20 anos falando de empreendedorismo, são 20 anos acreditando em gente que eu nunca vi na vida, são 20 anos, de uma certa forma, tomando um risco que muita gente não teria coragem de tomar. E eu fico muito feliz de tomar. E isso não é, eu não sou melhor nem pior. Pelo contrário, eu acho que eu sou mais louca. Então, isso eu posso garantir que você é a mais workaholic, a mais louca e a mulher que mais investiu em empresa até hoje, que pelo menos eu conheço. Né? Você estava contando... Eu não conhecia esse dado, sabia? Então, eu fui gravar na ONU e foi muito... Pelo Shark Tank, Shark. Né? Foi gravar sobre empreendedorismo brasileiro. Eu fui gravar um episódio na ONU exclusivo para o Shark, com os 6 Sharks americanos e 7 Sharks convidados do mundo. E eu fui convidada. E quando eu conheci eles, e eu contei o que eu fazia, eles falaram, você é louca. Aí eu falei, mas eu quero continuar sendo a louca. Porque, de alguma forma, por que a gente não pode ser o louco, entendeu? Porque assim, se 1 milhão vira 2, você tem 1 milhão para tomar risco. Então, ou seja, tudo é gestão de risco. Uma coisa que eu aprendi, e graças a tudo que eu passei na Atom e a tudo que eu passei com meu irmão, 90% renda fixa, 10% em day trade. Todo mundo falava, não, peraí, vocês apostam tanto em gente que vocês nem conhecem. Mas peraí, a gente é louco, mas é equilibrado. É 90% renda fixa e 10% é day trade. Então, ou seja, se todo mundo que eu trouxe para operar perder meu dinheiro, eu não perco o dinheiro. Então, ou seja, se você vai tomar risco hoje, uma recomendação que eu dou, não tome risco irresponsável. Tome um risco responsável. Eu tenho um capital para tomar um risco responsável. Foi isso que me construiu até aqui. Então, eu acho que assim, a minha escola do mercado financeiro me trouxe até aqui, o Shark Tank me trouxe outra escola, e hoje eu sou muito grata de ter conexões com pessoas que me permitem aprender além do que eu imaginava ter acesso. E eu acho que isso é empreendedorismo. A gente acessar o que a gente nem imagina que a gente acessaria. É muito mais do que quanto você vai faturar. É o que você vai acessar, o que você vai aprender, o que você vai viver. É muito maior do que qualquer outra coisa que você possa dizer. E eu vejo que você tem uma visão e você ajuda todo tipo de empreendedor. Aqui nesse início a gente estava conversando sobre a Carol Pfeiffer, que queria fazer moda, né? Montar uma loja e tal, e viu que precisava fazer ADM, e de repente viu que de ADM
ela foi ali para a parte de investimento, né? Foi ali para a parte do day trade. Aí você ganhou um dinheiro e aí você startou no Shark Tank. Você já fazia investimentos antes do Shark Tank ou só era os teus negócios? Você investia em empreendedores ou você começou a investir pós o Shark Tank? Quando eu fui convidado para o Shark, eu já era investidor da Bolsa, mas eu investi em startups através de pools. E eu comecei na Bossa Nova, através de um pool de educação e tecnologia, depois no esporte e saúde e depois do Ladies, que é mulheres. Mas o Shark, ele não te dá nenhum pitch deck antes. Ele não te manda uma informação antes. Então, ou seja, eu literalmente entrei lá e caí de paraquedas. Tipo, cara, eu vou ter que fazer lá com pessoas, etc. Aí eu como boa nerd que sou, eu perguntei o que um empreendedor gostaria. Ele falou, eu queria ter contato com um Shark. Eu queria reduzir algumas burocracias. Montei um CC, Centro de Serviço Compartilhado. Quando uma empresa compra outra, grande, ela não tem 2 marketings. Ela não tem 2 financeiros ou 2 contadores. Ela concentra. Isso chama CC, Centro de Serviço Compartilhado. E daí eu entendi que era isso que eu precisava montar. Aí eu montei um prédio, 3 andares. Para quê? Para as pessoas se encontrarem lá e as pessoas fazerem negócios. Porque no final do dia tá todo mundo vendendo para as mesmas pessoas. E a gente consegue reduzir CAC, custo de aquisição de cliente. Então, ou seja, eu entendi depois do Shark que eu poderia potencializar os meus negócios montando uma aceleradora diferente do que a galera fazia, que era colocar dinheiro e rezar para dar certo. Então, tudo bem, investidor passivo. Mas eu sou investidor ativo. Eu vou meter no seu negócio. E daí, recente, Márcio, é legal de falar isso, que algumas pessoas me escreveram assim, você é muito acelerado e não sei o quê, cada pessoa tem um perfil diferente. Eu tenho um negócio que chama aceleradora. Então, ou seja, se você não quer ser acelerado, é simples. Você só está no lugar errado. E tá tudo bem. Eu só quero cuidar do que eu consigo cuidar. Eu não consigo cuidar de quem não quer ser cuidado. Eu não consigo cuidar de quem não quer mudar a vida dele. Eu não consigo, de fato, assumir algo que as pessoas falam, cara, daqui 5 anos... Não, não dá. É uma aceleradora. Você tem um negócio bom, você tem um produto bom, você tem valor e eu quero que o mundo inteiro te conheça. Se você quiser que o mundo inteiro te conheça, você é muito bem-vindo dentro de Dinastia. Porque é isso que eu quero fazer por você. Agora, muitas vezes, as pessoas não estão nesse momento. E eu respeito isso. A única coisa é que as pessoas também precisam respeitar o momento de cada um. Tipo, cara, a pessoa vai no Shark, aí pede um valuation que não faz sentido. Ou, cara, você não quer um Shark. Você não quer ser acelerado. Então, você só respeita uma vaga porque você está ocupando espaço de uma pessoa que queria estar lá. Então, ou seja, no final do dia, para mim, Carol, entrar no Shark é acelerar pessoas que merecem e que querem. Porque merecer, todo mundo merece. Mas querer, nem todo mundo quer. Exatamente. E eu gosto muito da tua postura lá. Na verdade, eu gosto que você é objetiva, você é direta, né? Você não tem muito... E você vai muito pelo feeling. Eu vejo que no teu portfólio das 110 investidas, né, que eu conheço algumas, eu vejo que você é bem diversificada, né? Eu acho que você deve ter uma tese, você deve ter aquelas verticais que você prefere, que você gosta, mas eu acho que você vai um pouco, isso é o meu feeling, eu acho que você vai um pouco pela tua visão de empreendedora, de negócio e de querer. É isso que você falou. Se às vezes você olha e fala, pode ser que o negócio não seja tão hypado agora, o negócio não tenha tanto potencial de escalar, mas o fato de que o empreendedor ou a empreendedora ama isso aqui, a possibilidade desse negócio se transformar e acontecer, ela é grande. Então, eu entendo que você acaba indo um pouco por esse teu princípio. Agora, me fala uma coisa. Você vai fazer 7 anos que você está à frente ali como protagonista do Shark. O Shark já começou em 2025, né? Vai fazer 10 anos, né? 2015. Vai fazer 10 anos. 2015 2015 para 2025, 26. Sim.
Passou de 10 anos o Shark e você está na 7ª temporada agora. Quando você entrou no Shark, você já tinha o sonho de montar uma aceleradora, como você montou a Dinastia, ou com o tempo que você ficou lá, vendo tudo aqueles empreendedores, aqueles sonhos, aquelas pessoas que passaram lá, que você começou a investir e que deu o insight para você montar o centro de serviço compartilhado e falar, cara, eu preciso unir todos esses negócios que eu estou investindo numa aceleradora e ali começar a fomentar um ecossistema e um negócio entre todas as minhas investidas. Como foi isso? Não, maravilhoso você perguntar isso, porque ninguém tinha feito isso até então, de montar um prédio, um hub, um CC, né? E quando eu entrei, eu simplesmente fui recrutada, né? Eu não sabia o que ia acontecer, o que eu precisava. E daí, como falei, né? Eu comecei a pesquisar e perguntar o que as pessoas precisavam. E quando eu comecei a perguntar isso, eu comecei a ver as oportunidades que tinham de diminuir o risco montando um CC, montando uma estrutura, montando um prédio. E daí, assim, isso aconteceu, eu entrei em 2020, não imaginava, porque quando o Shark veio para o Brasil, eu era literalmente muito pivete, assim, para estar lá, tipo, muito nova. Então a galera, tipo, era bem mais velha do que eu e etc. E eu falei, cara, tipo, em algum momento e tal. Mas eu não imaginava, assim, o convite veio, eu dei uma entrevista para Fabi Saad, do Mulheres Positivas, e ela falou assim, você deveria estar no Shark. Eu falei, eu recebo, tipo, isso com frequência. Na época, ela fazia esse head. Ela indicava mulheres para serem Sharks. E ela indicou várias mulheres. E eu fui selecionada e convidada e chegou uma entrevista. E é uma entrevista de emprego, tá? Tipo, eu fiz 2 entrevistas de emprego na minha vida. Para declinar de um cargo na Unilever, que eu adoro Unilever, mas assim, eu já estava no mercado financeiro. E a outra para entrar no Shark. E daí a pessoa me perguntou, o que você acha? Você vai ser investidora? Você vai ser agressiva? Cara, me perguntou um monte de coisa. Entrevista de emprego, real. E daí eu falei, cara, eu acho que eu gosto de investir, eu estou disposta a tomar risco. Me fala, o que as pessoas esperam do Shark? E eu comecei a estudar o que as pessoas esperavam do Shark. E eu criei um grupo no WhatsApp, onde todos eles se conectam. Eu tenho 3 imersões por ano, eu tenho um prédio, eu tenho uma aceleradora. E tudo isso é feito Shark, que eu não imaginava. Mas isso é feito porque eu não consigo imaginar nada que eu vou fazer pela metade. Então, se você confia em mim, que eu posso acelerar o seu negócio, o que eu posso fazer além? E daí eu me dediquei a fazer isso. E eu não estou falando que os outros Sharks estão certos ou errados. Estou falando que eu, de uma certa forma, tinha tempo e energia para fazer isso. Uma vez o João falou isso para mim. Você tem energia para fazer isso? Tá tudo certo. É timing. Cada Shark tem um time diferente. Tem um formato diferente. E vai fazer dar certo. Você tem que escolher o Shark que combina com você. Esse é o primeiro ponto. O pitch é um chaveco. Exato. E você não chaveca todo mundo igual. Exato. E eu vejo que a tua participação, até a própria produção do Shark tem que ver, que a tua participação foi tão importante desde o início lá, que a gente tinha comentado aqui anteriormente, que em 2024 você representou o Brasil na ONU, né, para falar lá, a convite do próprio Shark Tank, né, pela tua participação dentro do Shark Tank, para falar sobre o empreendedorismo brasileiro. Né? Você foi lá para mostrar na ONU o que os nossos empreendedores aqui do Brasil fazem. E você, como a Shark aqui, que já investiu em mais de 110 empreendedores, foi lá representar. Como foi essa experiência quando você chegou na ONU lá para falar um pouquinho sobre o empreendedorismo brasileiro? Olha, eu vou dizer que foi maravilhoso, porque a ONU inteira tem bandeira do Brasil. Então, ou seja, a gente é respeitado no mundo todo, às vezes a gente esquece disso. E quando eu falei tudo que eu estava fazendo aqui, os outros Sharks falaram, caraca, tipo, a gente não faz isso aqui. E daí eu fiz conexão com todos os outros. Porque a Sony, ela não conecta os outros Sharks porque ela não cuida do pós. Ela cuida do programa, que é o papel dela, e ela faz muito bem.
Porque, afinal, ela seleciona empreendedores incríveis para a gente poder ser sócio. Eu acho que o programa só melhora. Eu tô há 7 temporadas agora e o programa só melhora. Porque as pessoas estão assistindo o programa, elas estão se preparando, elas estão indo muito mais ali para responder perguntas. A última temporada, eu posso afirmar que eu investi em empreendedores melhores, mais maduros. Eu tenho provocado isso também. A galera investe, às vezes, 17, 18 anos. Não, gente. Acima de 40 anos é uma ótima idade, tá? Porque vem maturidade. Vem tecnologia, mas vem maturidade. Então, ou seja, a gente tem muitas oportunidades. E quando eu fui na ONU, eu fiquei surpresa, porque conversando com os outros Sharks, eles admiraram não só o que eu estava fazendo aqui, mas como a gente poderia se conectar. E hoje o programa tem 50 países. 50 países. Isso significa dizer que qualquer empresa que eu vá investir, igual eu fiz, que eu estou usando agora, que é um óculos, impressora 3D, eu posso levar para 50 países. Eu posso levar a VitaFresh para 50 países. Eu posso levar a Filmael para 50 países. Eu posso levar 115 empresas para 50 países. Eu, sim, só preciso que um Shark local entenda o que eu estou falando e que conecte com aquela cultura local. É só isso que eu preciso. Então, ou seja, o Shark é uma oportunidade de internacionalizar e fazer um rebrand brasileiro. E daí eu vou reforçar aqui uma coisa que você já sabe, Márcio. Eu sou apaixonado pelo Brasil e a gente tem que reforçar que a gente é bonito por natureza e abençoado por Deus. Então, ou seja, quando a gente fala de Brasil, todo mundo se conecta. Não, é verdade, é verdade. E tem essa... Às vezes a gente fica meio... Obviamente que a gente vive momentos, né? Todos os países vivem momentos econômicos, políticos e tal, mas no fundo, a gente tem um país que é bonito por natureza e é um país que agrega, é um país que abraça todo mundo, é um país que um empreendedor ajuda o outro. Então, eu vejo isso lá na Dinastia, lá na tua aceleradora. Eu vejo isso nos eventos que você faz. Os empreendedores, eles gostam de estar com você. E eu vejo que quando você está ali participando de um episódio do Shark, muitas vezes teve empreendedores que receberam propostas diferentes tua do que receberam dos outros Sharks e preferiram declinar dos outros para estar ao seu lado. Depois que eu conheci você, eu entendi por quê. Porque não é só sobre você receber um cheque. Porque eu, como fundador da empresa, com um pouquinho mais velho hoje do que 40, né, já passei de 50, eu entendo que não é só o dinheiro que você tem que olhar na hora de você pegar um investidor. Né? Às vezes, quando você olha o dinheiro, porque dinheiro é tudo igual. Né? Quando você olha o dinheiro, isso é complicado. Você tem que olhar quem que vai estar do teu lado. Quem que vai abraçar a causa com você? Quem que às vezes vai te dar um insight que vai te conectar com algum outro empreendedor ou alguma empresa ou uma outra pessoa que vai ajudar você a resolver uma dor grande que às vezes o dinheiro não resolve. Né? Então eu vejo ali que a tua participação dentro do Shark Tank, as pessoas, você já conseguiu botar isso para os empreendedores. Os empreendedores, quando falam de Carol Pfeiffer, eles falam assim, cara, não importa o cheque. Se a Carol Pfeiffer está comigo, eu sei que o dinheiro ali vai ter um significado diferente. Porque, obviamente, a gente sabe que o dinheiro é importante na fase da startup. Mas, às vezes, um apoio, uma conexão, um espaço, um hub de serviço, um insight, um apoio e até o teu próprio branding pessoal e a tua reputação pessoal vale muito mais do que, às vezes, um cheque de 200, 300, 500 mil reais, né? Naquele momento da startup. Então, eu, do meu lado aqui como fundador e conhecendo você, eu falo, eu também, se eu tivesse lá como um empreendedor, olhando todos os Sharks atual, eu não ia olhar pelo valor do cheque. Eu ia falar, pô, se eu puder estar do lado da Carol, eu sei que ali eu vou ter uma outra coisa que tem um valor paralelo e até, às vezes, melhor do que o dinheiro. Você sente isso com todos os empreendedores que você investe? Por que na hora H você faz uma proposta assim, meio que, eu vou com você, mas tem que ser nessa condição. Eu já vi você fazer proposta, se você atingir isso, eu te dou o cheque. E os empreendedores vêm até você. Então, como que você adquiriu esse teu perfil dentro do programa? Assim, você viu que veio dando certo?
Olha, é uma ótima pergunta, porque assim, quando eu entrei no programa, eu perdia muita na competição, porque as pessoas não conheciam o que eu ia fazer depois. E às vezes eu sabia que eu podia agregar muito mais e a pessoa não sabia. Então ela acabava fechando uma proposta pelo que ela achava que o outro Shark ia entregar. E não que ia ser ruim, mas eu queria muito. Eu queria muito. Quando eu faço uma proposta, eu quero muito. Eu não faço uma proposta por fazer. Eu faço uma proposta porque eu quero muito. Eu não entro numa sociedade porque eu vou fazer meia boca. Eu não sei fazer nada meia boca. E assim, esse é o meu defeito até. Porque toda vez que eu entro num negócio, às vezes isso até me consome, porque, cara, eu não sei largar a mão. Tipo, falar, eu falei que você vai dar isso. Se eu acredito que você tem um potencial, você vai dar certo. Você querendo ou não, você vai dar certo. E isso é um frustrante, porque às vezes a pessoa não quer dar certo. Isso em 115, até hoje, teve 3 ou 4 negócios que aconteceram. Que eu apostei, que eu me dediquei, que eu coloquei grana e a pessoa não entregou. Que faz parte, e foi pouco até, um número baixo. Eu acho um número muito baixo. Porque eu sou muito agressivo em relação a isso. Tipo, e daí, às vezes, as pessoas confundem isso. Porque quando eu acredito em você, eu acredito em você. Porque retorno sobre investimento, sinceramente falando, eu venho do mercado financeiro, eu tenho umas coisas muito melhores para fazer. Não, é verdade, é verdade. Quando eu entro num negócio, eu acredito em você. Eu acredito no seu sonho, eu acredito no seu impacto. Eu tenho coisas muito mais fáceis para ganhar dinheiro. E isso, às vezes, as pessoas não têm noção. E eu não quero ser arrogante em relação a isso. Mas é verdade. Tem um dinheiro muito mais fácil para eu ganhar. Durante 20 anos eu aprendi a ganhar dinheiro. Esse dinheiro, ser sócio de empreendedor, é o dinheiro mais difícil que tem. Dá trabalho. E dá trabalho porque as pessoas não acreditam nelas. As pessoas se auto-sabotam. As pessoas literalmente falam que vão fazer e não fazem. Então, ou seja, no final do dia, será que a gente consegue fazer todo mundo dar certo? Às vezes eu tenho minhas dúvidas. Porque eu acreditava que sim. Então, ou seja, às vezes quando estou fazendo uma pergunta ali no Shark, eu estou querendo saber qual é o sócio que eu vou ter. Eu aprendi leitura corporal. Eu aprendi a ler os olhos. Porque tem uma coisa que não mente. Brilho no olhar. Você pode mentir o seu corpo. Se eu aprendo sobre leitura corporal, eu vou mentir para frente, para trás, eu cruzar o braço ou não. Mas o brilho no olhar não mente. Então, ou seja, eu aprendi a ler pessoas. Eu não sei se eu sou expert, porque às vezes eu erro. Mas eu diminuí o meu erro. E isso, para mim, faz uma diferença gigante. Porque ali, você fala assim, a pessoa às vezes fecha comigo porque ela entendeu o ecossistema que eu vou fazer. Ela entendeu, mas ela não executa mais. Nem todo mundo que faz, ela fala assim, eu vou fazer, ela faz. E por quê? Porque as pessoas têm crenças, elas têm traumas, elas têm coisas que eu não vou ser capaz de resolver no primeiro momento. Então, para mim, hoje, um investimento muito importante também é autoconhecimento. Porque o empreendedor, quando não dá certo, não é porque o produto dele não é bom. É porque ele não acredita no potencial dele. E daí não adianta eu acreditar e você acreditar. Não é o cheque, não é o choque, não é o que a gente fala. É ele acreditar. Exato. E isso é tão forte que tem sido algo que eu tenho até questionado às vezes. Cara, eu tenho 115 empresas. Por que algumas me enrolam? Por que algumas não fazem o que elas precisam fazer? Não sabia responder. E daí eu fui buscar mais autoconhecimento para isso. Porque quando você conhece pessoas, você vai ver que tem traumas que elas têm. Ah, mas daí não é problema seu. Sabe por quê? Ela não vai executar. Aí você faz algumas escolhas no longo da vida. Como que você identifica que uma pessoa vai se auto-sabotar? Você consegue? Não, é difícil. A não ser que no primeiro momento é difícil. Você tem que Você imagina no Shark que eu fiz 5 perguntas. Exato. Você tem que conviver um pouco para ver e para você ver o perfil de que ela vai se auto-sabotar. Às vezes as pessoas conseguem enganar naquela primeira. Mas você vai ficar casado 20 anos
E daí você vai descobrir coisas que você não sabe ainda. Exato. Então, ou seja, você pode ter uma filha de 20 anos e você vai descobrir coisas que você não sabe. Nunca o ser humano vai ser capaz de conhecer a fundo uma pessoa. Então, o maior desafio do empreendedorismo é a pessoa acreditar no que ela é capaz de fazer. E que o que ela faz tem um impacto muito grande. Então, ou seja, essa mensagem tem que ser repetida todos os dias. É o que eu foco na Dinastia. Mas, principalmente, eu tenho focado muito em uma leitura. Meu sonho de consumo no Shark é ter um óculos que eu leio as pessoas. Já pensou? Ia ser mais fácil, né? Mas imagina para relacionamento também. Bem. Até que você está acertando bem. De 115, meia dúzia aí, tá meio mais ou menos, vou falar para você que você tá com um feeling bom. Eu vou dizer que eu sou persistente demais. Porque todo mundo que eu conheço teria desistido menos da metade. Não, você não tem a dúvida. Eu já investi em algumas startups, não como você, né? Eu tive lá atrás, mas o meu perfil era mais fintechs, né? E eu desisti, porque muitos empreendedores que eu estava ali, que eu queria estar do lado, ajudar, mas eu como investidor direcionava, eu trazia até cliente anjo para ele, eu era um investidor anjo e trazia cliente anjo. Colocava ele dentro de uma empresa que eu fazia parte do conselho ou que eu conhecia o dono e tal, para alavancar o negócio. Mas o empreendedor estava mais preocupado em ficar dando palestra e passeando, indo em evento e não executando o negócio dele. Mas eram empreendedores muito jovens, era naquela época que tinha cheque para todo lado, né? Tinha muitos fundos investindo em startup, não queriam saber se o valuation estava correto ou não. Não tinha muito esses critérios que a gente vê hoje em dia, Carol, que hoje em dia os fundos já não têm mais aquela visão do passado de 5, 6, 7 anos atrás, onde que olhava, nossa, é tecnologia, é tecnologia. O empreendedor está aqui, é um negócio disruptivo, vai lá e dá um cheque para ele, sendo que não estava nem com o modelo de negócio validado. Hoje não. Hoje você tem que ter um modelo de negócio validado, você tem que estar tendo receita. Muitas vezes eu vejo até fundos que falam, peraí, você já está dando lucro. Não é nem só dando receita, né? Você está dando lucro, segura teu caixa um pouco. Você está gastando muito. Então mudou um pouquinho essa tese. Então por isso que eu acho que a tua visão de levar os empreendedores, as tuas investidas para a Dinastia, que eles vão ter uma certa economia com uma série de serviços compartilhados lá, né? Além de economia, você vai ter uma conexão entre os próprios empreendedores e o network que você faz lá, né? Eu queria até que você comentasse um pouco, porque você tem eventos de segunda a sexta lá, né? Eventos, treinamentos, palestras, apresentação, os próprios empreendedores vão lá e apresentam a startup, você convida o teu network, um monte de gente para ir lá ver essas startups. Então, eu vejo que isso tem um valor imensurável para os empreendedores, porque você movimenta e você está no ecossistema, você está numa das principais avenidas aqui de São Paulo, né? Ali na Avenida Europa, um prédio super gigante, super bem estruturado. Como você consegue, de segunda a sexta, até sábado eu já passei ali na frente passeando e vi que tinha evento, tinha gente trabalhando e tal. Como que você consegue fazer todo esse network assim, tão precioso para esses empreendedores? Acho que, primeiro de tudo, é eles entenderem que o diferencial é eles. Não é sobre mim. É por isso que chama Dinastia. É construindo legados, é profissionalizando um negócio para existir além da sua existência. Então, por isso que o nome é Dinastia, né? Você falou uma vez numa palestra. Não seria Carol Pfeiffer Hub. É Dinastia, porque você quer que daqui uns anos a Dinastia continue. Exato. Se eu sair de lá amanhã, ele vai continuar existindo. E o prédio, ele se retroalimenta. Então, por exemplo, se você, e daí eu não acabo não divulgando, faça seu evento aqui, por quê? Porque eu não quero os marqueteiros, piramideiros, não quero. Quero pessoas do bem, pessoas que vibram na mesma frequência. Eu quero sempre pessoas que são legais. Eu fiz até um copinho, né? Eu não faço negócio com gente chata. Não sei se eu tenho outra vida ou não. Eu não faço negócio com gente chata. Aí outro dia eu descobri que eu sou chata. Porque, cara, eu não quero fazer negócio com gente chata. Tipo, puta, e daí? Por que eu sou a chata? Porque eu sou uma pessoa extremamente criteriosa. Eu odeio quem não entrega.
Tipo, gratidão para mim é execução. Então, ou seja, pode usar meu prédio, pode fazer evento, pode fazer... Ontem eu estava falando sobre filosofia. É importante a gente pensar e questionar o mundo pra caramba. É importante a gente questionar o quanto a gente tem empatia, o quanto a gente tem valores, o quanto a gente se importa com o próximo. Pra caramba. É isso que eu quero no meu prédio. Se eu tenho um prédio para conectar pessoas, ele não vai ficar nem vago, nem ocioso por falta de tema. Ele vai sempre ter temas como arte, cultura, filosofia, sobre a questão de saúde mental, sobre como é importante as pessoas beberem água, pararem de tomar refrigerante, suco com açúcar. É investir na VitaFresh. Fala todos os dias sobre tomar o shot da imunidade. Fala todos os dias sobre tomar chá. Eu tirei do meu escritório isso. Aí sabe o que aconteceu, Márcio? Em 2 dias, 100 litros de chá. Aí a galera, tô tomando mais, não sei o quê. Galera que não tomava nem água. Tomando um monte de coisa que é bom pro organismo. Tô fazendo bem para as pessoas. Eu acho que a gente tem que criar ambientes e ecossistemas que não são focados em quanto a gente vai faturar. Que isso é uma consequência. Dinheiro é consequência do seu potencial bem aplicado. Dinheiro é consequência do seu potencial bem aplicado. Então, ou seja, a gente vai ganhar dinheiro com qualquer coisa. Mas se as pessoas não viverem bem, para que serve o que a gente está fazendo? Eu criei um prédio que não parece um prédio, que não parece um escritório. Todo mundo que vai lá, chega às 9 horas da manhã e vai embora à meia-noite. Tem um bar, tem uma adega, tem um monte de gente. Tem desde o shot da imunidade, a cachaça, o vinho. Por quê? No final do dia, é sobre enaltecer a vida. Eu gosto de falar sobre dinheiro. Por quê? Porque dinheiro, quando você ganha dinheiro, você está livrando horas para você viver bem com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Eu posso ser uma doida que está falando sobre isso, mas eu queria reforçar isso. Para de falar que é normal ganhar pouco. Para de falar que é normal trabalhar muito. Então, ou seja, a dinastia foi criada para provocar as pessoas a pensarem de um jeito totalmente diferente. Se eu estou certo ou errado, eu não sei. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está tomando chá está vivendo melhor. Eu tenho certeza que todo mundo que está tomando shot da imunidade está vivendo melhor. E eu tenho certeza que todo mundo que está ganhando dinheiro está vivendo melhor. Porque eu não conheci ninguém que está endividado, acordando todo dia feliz e contente, dizendo: bom dia, sol, bom dia, vida. Não acontece. Não, é verdade. E eu acho legal porque todas as investidas tuas, você traz isso para você, né? Então, você tem perfis de investidor diferentes. Por exemplo, você pega outros investidores, até do próprio Shark, eles vão lá e põem um cheque lá e não estão nem aí. Tá dando resultado? Fazem uma reunião de board lá, uma vez a cada 15, 20 dias. Tá dando resultado? E aí, como é que estão os números? Tá crescendo, tá faturando? Que é o perfil de todos os investidores. Você é diferente, porque você pega, você vai lá, se é uma empresa de suco, se é uma empresa de proteína, se é um vinho, que nem a Ocean que você investiu, você vai lá, você já monta um stand dentro do teu prédio, você já gostou, você já oferece para todos os teus amigos, os teus clientes. Então, você trata como se fosse um negócio teu mesmo. E é isso que eu acho legal, porque você entra de cabeça nos negócios. Você não entra só como uma investidora, você entra de cabeça. E aí, obviamente, você tem que ficar brava quando alguns empreendedores desses não entendem isso, né? Que você está dando muito mais. Além do dinheiro, você está gastando uma energia, você está validando aquele produto, você está incentivando as pessoas a consumirem aquele produto, porque é um produto que você aprovou, que é um produto bom, que é um produto que traz saúde, bem-estar e tal. E aí o empreendedor, às vezes, ele não consegue ter essa percepção, né? Porque o empreendedor acha que da noite para o dia as coisas se resolvem. Não, eu acho que é uma construção, é um crescimento. Então, eu, particularmente falando, eu nunca vi um ambiente tão acolhedor como é a Dinastia e tão propício a network e negócio. Todas as vezes que eu fui lá, que foram
não muitas, né? Foram poucos, eu só tenho débito, eu preciso ir mais vezes. Eu sempre tive contatos fantásticos. Sempre troquei telefones fantásticos, que a hora que eu precisei resolver algum problema ou uma indicação de alguma coisa, eu fui lá no meu celular, busquei, estava lá escrito fulano de tal e entre parênteses dinastia. Eu falei, eu conheci ele lá na dinastia. Então, eu acho super legal esse teu propósito e esse teu projeto que você criou e que você está lá durante todos os dias da semana. Agora, eu queria bater um pouco mais de papo em cima da tua tese de investimento. A gente já falou de Shark Tank, já falou da Carol lá atrás, que tinha criado a empresa de moda, fez ADM, aí entrou no Shark Tank, na 7ª temporada do Shark Tank, a visão de investidora da Carol Pfeiffer e a dinastia que você construiu, que é super direcionada para fomentar o empreendedorismo e conexões. E eu queria que você me falasse um pouquinho o seguinte: você tem uma tese específica de verticais, de investimento, que você busca ou não? Ou você tem uma preferência por algumas áreas, mas, no final das contas, se você vê que tem brilho no olho daquele empreendedor, daquela empreendedora, e você acredita naquele negócio, você vai dar uma força, ou com dinheiro, ou com conexões. Você tem alguma tese, não? Tenho. É um pouco de tudo, assim, Márcio. Parece meio confuso, mas não é. Eu acho que, primeiro de tudo, que com certeza é o brilho no olhar, mas é saber se conecta com o resto do ecossistema. Porque eu já tô ali com várias empresas e eu tenho que entender se elas podem se conversar e monetizar de uma forma mais inteligente. Mas eu tenho dado prioridade para o que é DNA do Brasil. Por exemplo, agro. Cara, montei a Dinastia Agro. Pet. A gente tá falando de mais de 80 milhões de pet. Cara, quando você achar que não tem dinheiro no mundo, lembra que o pet tá usando roupa. Que ele tem escolinha. Que ele tem comida melhor que a sua. Então, ou seja... Tem esteira para emagrecer. Tem esteira do Malhacão, que eu investi no Shark. Então, ou seja, a gente tem muitas oportunidades. Fashion, eu entrei porque é um mercado ainda desorganizado, na minha opinião. Multimarca não tem gestão, não tem dados, e isso faz com que ela perca dinheiro. Ela ganha, mas ela ainda está deixando dinheiro na mesa. Então, eu tenho olhado muito para isso. Aí, tech, com certeza. Cara, IA, eu vou fazer uma provocação aqui com todo mundo que está assistindo. Se você não conversa diariamente com a sua IA, você está errado. O que a Carol acha disso? Primeiro você perguntou para a IA. Primeiro pergunta para a IA, depois você pergunta para nós. Porque a IA não é seu estagiário, é seu sócio inteligente. É a pessoa que pode te dar insights. E que cobra barato. Exato. E que não aceita também a primeira resposta. A IA não mente, não mente. Ela te engana algumas vezes. Então você tem que ir a fundo na sua provocação, na sua pesquisa. Eu tenho feito e colaborado, eu acho, positivamente com as minhas empresas. Tenho muito sócio que era tão resistente a IA. Eu falei, cara, não é possível. Você não vai escalar. Você vai perder tempo se não falar com a IA. E daí começou a se provocar nisso. Então, eu venho batendo muito na tecla da tecnologia de uma forma inteligente, da educação com uma forma consciente. Educação não é fazer curso, é conscientização diária. Ninguém vai sair de uma empresa feliz e contente, pegar um trânsito, chegar em casa, tomar um banho e aprender alguma coisa. Não vai. A educação vai ser feita dentro do horário comercial. 30 minutos, 1 hora por dia, todos os dias. E, cada vez mais, as pessoas precisam entender que saúde física e mental é importantíssimo. Então, assim, de trás para frente, investimento em wellness é algo que me conecta muito quando a gente fala de saúde mental. Porque, infelizmente, a gente surtou. Eu adoro a provocação do Maurício Meirelles, eu tive com ele. Surto coletivo. Cara, a galera acha que ela tem uma habilidade e não tem. Isso gerou depressão, ansiedade e frustração. E daí, a gente vai para a falta de educação, no sentido educacional mesmo, de estudo. Que é como a gente pode usar a IA de uma forma mais inteligente. Aí a gente tem DNAs que são nossos aqui no Brasil.
moda, agro e criatividade. Então, ou seja, tem algumas coisas que eu olho. O que eu não olho? Nada que é ilícito, nada que de alguma forma deprecia. Teve uma empresa que, teve algumas, né? Empresa de jogos, não entra. Empresa de ressaca, não entra. Empresa de cobrança, não entra. Tudo que vai ter uma lembrança ruim, eu não entro. Eu só quero ser lembrada por coisas positivas. Então, tudo que possa fazer você lembrar que você é incrível, pode contar comigo. Porque empresas precisam ser criadas para enaltecer as pessoas, nunca para depreciar as pessoas. Aí eu tenho super interesse de investir. E se você não consegue escalar, aí é um bom negócio para você e eu vou te apoiar. Mas não é um bom negócio para a dinastia. Hoje eu tenho que olhar negócios que possam ser escaláveis. Não só para o Brasil, mas para o mundo. Porque o Brasil vai dar aula para o mundo. Eu vou reforçar isso. O Brasil vai dar aula para o mundo de empresas que são bilionárias, mas não só em grana, em impacto. Porque a gente tem um coração que ninguém tem. Se a gente conseguir reforçar isso, eu tenho certeza que a gente vai ser a melhor nação do mundo. Porque a gente deveria assumir esse papel. Porque a gente tem algo que ninguém tem. Não é só a criatividade. A gente tem empatia. Eu nunca vi nenhum lugar do mundo receber igual a gente recebe. Já viu? É, verdade. Você vai receber um gringo, você vai receber uma pessoa que nem, tá tão afim do Brasil, você não recebe bem? É, por isso que eles não saem daqui, né? Exatamente. Eles não sabem o que é abraço. Eles não sabem o que é calor. Eles não sabem o que é acolhimento. Então, ou seja, a gente vai dar aula para o mundo quando o assunto é atender o cliente. Porque quem vai atender melhor o cliente do que alguém que tem acolhimento? Do que alguém que tem empatia? Do que alguém que se importa? Ninguém. E o que importa no final do dia para uma empresa dar certo é o cliente. Então, ou seja, a gente só precisa lembrar disso. Exato. Carol, em cima dessa tua tese, você já explicou para a gente aqui, e você tocou num ponto que é a educação, que eu vejo que você tem muita cuidado e olhar para essa área da educação, né? Tanto é que você licenciou a marca Shark School, né? Para levar o empreendedorismo às escolas, né? Você considera que, além da tua experiência com educação financeira, infantil, você considera que esse teu propósito de licenciar a marca da Shark School é para levar uma educação financeira e empreendedorismo para as escolas brasileiras? Como que está essa tua visão? O que você acha que falta ainda para o Brasil para a gente conseguir despertar essa percepção, esse cuidado financeiro já na adolescência e essa visão de empreendedorismo já na adolescência? Porque hoje a gente vive num país que 80% das famílias estão endividadas, né? Então, isso é ruim. Isso é ruim porque isso é falta de educação, né? Se ensinasse mais gestão financeira nas escolas, né, para os adolescentes, numa escola pública, e até a visão de empreendedorismo, eu acho que isso ia melhorar nos próximos 15, 20 anos. Como que você vê que o que falta para o Brasil para a gente mudar um pouquinho essa história lá do começo, não atualmente? Maravilha. Eu acho que, primeiro de tudo, é que lá atrás, se for ver, a gente falava de empreendedorismo sem saber que era empreendedorismo, porque a gente incentivava. Provavelmente você fez geladinho, ou fez uma horta de alface, Chuchu, ou pegava vendeu chuchu, vendia alguma chuchu coisa. na feira. Então, em algum momento a gente matou isso. Eu não sei por quê. Então, quando a gente resgata o Shark School para escolas, a gente resgata isso também. A gente resgata o empreendedorismo sem uma ambição financeira, mas sim sobre enaltecer o trabalho. Tipo, eu trabalhei, eu vou ganhar, eu vendi, eu ganhei. Então, não é sobre crianças trabalharem desde cedo, mas sobre a gente aprender o valor do trabalho. Eu gosto muito desse conceito. Então, quando o Casimiro começou a narrar o Shark, eu gostei muito. Porque tem pessoas, crianças de 12, 13 anos, que me abordam na rua, Márcio, hoje em dia, e falam, eu te assisto do Shark. Ou pais que falam assim, manda um vídeo pro meu filho. Eu falo, quantos anos tem seu filho?
12 anos. Falei, cara, como ele me conhece? Por causa do Shark Tank. Isso é maravilhoso. Exato. Isso é algo que dá uma esperança pra gente. Então, eu acho que assim, primeiro de tudo, quando a gente pensa em resgatar isso, é o que eu acreditei com o Shark School. A gente adotou uma escola privada, a gente quer estudar agora as escolas públicas e entrar para enaltecer o intraempreendedorismo também. Porque a gente fala de empreendedorismo, mas o intraempreendedorismo é a galera que tá aqui, ó, gravando com você agora. Sim. Eles compraram a ideia junto com você. Eles compraram a ideia de estar no programa. E que esse horário e tal, a gente está gravando. Então, ou seja, como que a gente consegue trazer as pessoas para voltar a acreditar nelas? Porque a gente está matando uma coisa muito importante, que é o acreditar. Isso me incomoda absurdamente. O Shark, ele enaltece a pessoa que, puta, acabou de começar. Ela acabou de começar? Vamos incentivar? Pô, mas se ela começou, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então, ou seja, eu volto a acreditar. Eu acho que o Shark Tank, ele tem esse poder e é um programa que acontece em tantos países. E hoje em dia, o Shark School é essa missão. Eu quero levar para todos os lugares. Todo mundo que está assistindo a gente aqui tem 2 iniciativas que vocês podem contar comigo, que é o Theo Torinho, que é um desenho animado, que entra de graça nas escolas públicas, ensinando sobre dinheiro e empreendedorismo, e o Shark School, ensinando sobre empreendedorismo com o conceito do programa. Então, ou seja, todo mundo que quiser, de alguma forma, trazer esse conceito, cara, é bem-vindo. Porque no final do dia, eu não vou conseguir fazer nada sozinha. A gente precisa só enaltecer o empreendedor e o intraempreendedor. É por isso que nasceu o Shark School. Que legal. E você tocou num ponto aqui que eu estava pensativo, porque você falou, pô, você, quando você era mais novo, você normalmente já deve ter vendido o geladinho e tal. Eu parei para pensar, eu falei assim, eu vendi geladinho, eu fazia pipa, vendia pipa. Aí eu precisava levantar um Pipa dinheirinho, pegava chuchu no mato e vendia perto da feira. Aí eu olhava e falava assim, cara, eu estava sempre dando um jeito, né? Para poder ganhar um dinheirinho para ir lá e comer um sorvete, comer um cachorro-quente e tal. Isso era saudável na minha idade, na época que eu tinha lá, sei lá, 10, 11 anos. E aí hoje eu vejo que talvez por tantas mudanças tecnológicas que a gente sofreu, né, eu acho que as mídias sociais, o telefone, o celular trouxe coisas boas, mas acabou afastando um pouco os adolescentes disso que a gente viveu, né? Disso que a gente viveu de estar saindo na rua, indo passear, tendo que inventar alguma coisa no condomínio e tal para fazer, para não ficar focado em cima de uma tela. Então, eu acho que o que falta mesmo é as escolas, mas não, quando a gente fala de escola, não é só escola pública. Tem muitas escolas grandes, privadas, que só começam a fomentar o empreendedorismo depois dos 18, 19 anos, né? Como a gente vê aí grandes escolas aí hoje em dia, escolas focadas no empreendedorismo, mas que é para 18, que já é meio que uma faculdade voltada ao empreendedorismo. Mas e a escola... o colegial, né? Acho que o colegial é importante, porque eu, como um empreendedor, o empreendedorismo me despertou mais cedo, com 14, com 15 anos. Né? Não é com 30, 40. Com 30, 40 desperta numa outra fase. Depois que você tem uma carreira, depois que você faz uma faculdade, que você se forma e que daí você vai trabalhar para os outros e aí num determinado momento você fala, não, peraí, eu estou vendo alguma coisa errada aqui, eu quero montar um negócio para mim. E aí te desperta o empreendedorismo numa outra geração, numa idade onde que você já foi trabalhar para alguém, que você já teve um salário, que você já soube o que é ter responsabilidade. Mas eu acho que falta despertar o empreendedorismo nessa geração dos 12 aos 16, aos 17 anos, que é naquela fase que ainda o adolescente está meio perdido. Ele não sabe que curso ele vai fazer, que faculdade ele vai fazer, ele não sabe para que ele está indo para a escola, ele consome muita informação nas mídias sociais, então ele está meio perdido. Então é por isso que eu acho que essa tua visão do Shark School e do Torinho, do projeto Torinho, é Theo Torinho, né? Theo Torinho, que ensina educação financeira, eu acho que é muito legal e que a gente tem que cada vez mais divulgar isso, né? Todos os veículos de comunicação, todo mundo que trabalha tem que divulgar, porque são projetos que trazem um objetivo
de uma formação educacional já desde a base, né? Porque quando você é mais velho é mais fácil você consumir conteúdo. Mas quando você é mais novo, você tem que se espelhar nessas ações aí, como você tem feito. Então, fica aqui o meu depoimento aqui para quem conhece, é ajudar a fomentar essas ações como você tem feito, porque eu, como empreendedor, acho que falta muito isso nas escolas de base, né? Não só nas grandes escolas. Não, e no final do dia, né, a gente está tentando contratar, mas como que a gente vai contratar? Se a gente não consegue formar. E a gente tem que lembrar que não é formar um profissional que é um funcionário. Tem que formar o intraempreendedor, a pessoa que entende que você pode e deve colaborar com todo o time. Esse é o conceito. Então, ou seja, só formar uma pessoa que vai executar, gente, isso não existe. Todo empresário vai dar valor para uma pessoa que pensa junto com ele. Nenhum empresário quer ser solitário. Nenhum empreendedor quer ser solitário. Num país como o Brasil, que a gente faz amizade hoje e amanhã a gente está fazendo churrasco, tá proibido falar que empreendedorismo é solitário. Exatamente. Não tem como, né? Principalmente no Brasil. Pode ser fora, né? Eu vejo que lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, os empreendedores, cada um fica num café, um vai lá para um canto, ou eles alugam uma casa, ficam ali dentro, mas quando é da mesma empresa e tal. Mas aqui não. Aqui no Brasil, se você não tem um espaço como a Dinastia, você vai num Starbucks, você está ali conectado e você já está falando com outro empreendedor que está no notebook do lado, que já está falando com o outro. Então, a gente fala sobre coisas aleatórias, é só falar sobre negócios. Fala, cara, qual perrengue você está passando? E para de também se achar, entendeu? Tipo, falar, o meu valuation é tal, eu estou super bem. Fala os perrengues que você está passando. Porque quando você fala dos perrengues que você está passando, as pessoas se conectam com você. Então, ou seja, as pessoas querem de fato fazer negócio com você. Pô, legal, Márcio, eu tô passando esse perrengue aqui, o que você faz? Várias vezes, né? A gente se conheceu e eu Márcio, como que você faz tal coisa? Isso, para mim, é libertador. Porque a gente ainda acha que a gente tem que resolver todas as coisas sozinhos. É verdade. E é para isso que servem as amizades e é para isso que serve o network. Mas também ter network, ter contato dá trabalho, né? Porque você tem que se doar também, né? Não é só você pedir, né? Porque às vezes tem muito empreendedor que só pede, né? Não é se o chato. doa, né? Que é o empreendedor chato. Ele tá ali achando que você tem tempo a todo momento, às vezes você não consegue responder uma mensagem, né? Demora para responder e ele acaba ali ficando estressado com você. O sistema tem que ser colaborativo. Por isso que funcionário não é mais funcionário, é colaborador. Por isso que o sistema não é mais, tipo, troca, network, é colaborativo. Você colabora com o outro? Eu passei tal coisa. Tá, como que você fez? Como que eu te ajudo? Primeiro você ajuda. Depois você faz isso. E daí, gente, existe a IA também para te ajudar. Eu acho que é por isso que a gente acabou se conhecendo há pouco tempo, mas tem uma afinidade muito grande, porque eu também tenho essa tese. Eu acredito muito no mundo colaborativo. Eu sempre estou à disposição, eu sempre ajudo. E eu sei que muitas vezes eu nunca vou ter nada em troca e nem espero. Né? Eu acho que você não pode fazer as coisas esperando alguma coisa em troca. Se você acredita no mundo colaborativo, você tem que se doar, você tem que fazer, você tem que ajudar. E se quem você está ajudando não te ajudar, eu acredito que uma outra pessoa vai vir e vai acabar te ajudando. Então, eu tenho essa tese e eu acredito, eu acordo todo dia de manhã, eu acredito no mundo colaborativo, que você tem que se doar, você tem que ajudar as pessoas, porque se ninguém te ajudar, Deus lá em cima está vendo. Com certeza. E Ele vai te ajudar, né? Com certeza. Carol, a gente está chegando ao final desse programa, né? Um programa que a gente está batendo quase 1 hora de papo aqui. Foi muito legal. Para mim, sempre uma satisfação, um aprendizado enorme estar com você. Eu sempre pego um pouquinho dessas tuas crenças, que eu acho que são muito importantes, porque eu vejo que você faz isso mesmo com amor, pelo coração, porque, como eu comentei aqui no início do programa, o teu dia tem mais do que 24 horas, né? Você vai sair da gravação aqui, que a gente já está chegando quase a 9 horas, para um outro evento, para um outro lugar, e amanhã, 7 horas da manhã, 8 horas, você vai estar treinando, vai estar lá na tua aceleradora. Então, eu queria, primeiramente, agradecer a tua participação aqui no Founder to Founder. Foi um enorme prazer. E queria que agora, nos minutos finais, você desse um conselho de founder para founder aqui, né?
Carol Pfeiffer, de founder para founder, para o empreendedor que está assistindo a gente hoje aqui e que está buscando um investimento ou uma própria aceleração lá na Dinastia. Talvez esse empreendedor não vai ter a chance de participar da próxima temporada do Shark, mas se esse empreendedor está buscando um investimento ou está querendo estar próximo da Carol Pfeiffer, né? Qual a lição número 1? O que ele precisa ter aprendido nessa conversa ou na vida antes de bater na sua porta, antes de tentar ter um espaço lá na Dinastia ou conseguir um cheque da Carol Pfeiffer? Olha, é importante aqui. Primeiro, assim, super obrigada pelo convite. Eu fico lisonjeado de fazer esse papo, porque, de fato, eu acho que a gente precisa mais ter papos tão francos e abertos como a gente teve aqui. Então, acho que é isso que faz uma diferença muito grande para as pessoas poderem aprender e empreender. E acho que a primeira coisa que eu queria deixar aqui é: nosso bem mais precioso é a vida. Eu sei que às vezes as pessoas falam, cara, como assim? Faz o que você gosta e faz com muita vontade. Algo que fez uma diferença gigante na minha vida, não só nos meus investidos, é adotar um teste que era ADV na época, e agora a gente está criando um brasileiro, né? Um teste um pouquinho mais completo, que é gerar 78 páginas sobre você. Quem você é no seu natural e como você vem se adaptando. Porque a gente leva uma vida inteira tentando se adaptar. Isso daqui dá dinheiro, é isso que eu deveria fazer. Isso gera frustração, depressão e ansiedade. E eu não sei se eu tenho outra vida ou não. Por isso que eu brinco com a história de eu não faço negócio com gente chata, mas eu não sei se eu tenho outra vida ou não. Eu preciso viver essa intensamente para ter certeza que eu sou alguém realizado. Porque é um presente maravilhoso. Você ganha uma vida. Você acorda todos os dias e tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Carol, mas eu não estou trabalhando no que eu gostaria. Então faz um plano e muda de onde você está. Porque você merece ser feliz acima de todas as coisas. E você vai ser feliz no seu trabalho, você vai ser feliz na sua vida, você vai ser feliz com seus amigos. Esse é o bem mais precioso. A única coisa que eu tenho certeza em tudo que eu construí é que eu fui escolhendo ser feliz. Então, às vezes, eu dou não para coisas que, putz, dá muito dinheiro, mas elas não vão me deixar feliz. Às vezes eu dou sim para coisas que também me irritam. E as pessoas me falam assim, pô, por que você faz isso? Cara, porque Deus é tão perfeito que Ele coloca desafios também na sua vida para você evoluir. Então, ou seja, autoconhecimento vai te colocar num outro patamar. Na sua vida, nos seus negócios, em tudo que você tem fazendo. E a única coisa que eu desejo profundamente para todo mundo que assista a esse programa é olhar para trás e falar, eu tenho orgulho, não do que eu construí, mas do que eu sou, do que eu fui e do que eu vivi. Isso vai fazer uma diferença gigante. Porque dinheiro é consequência, patrimônio é consequência, mas ter orgulho de quem você é e do que você vive e de quem você impactou, isso não tem preço. Então é a única mensagem que eu queria deixar aqui. Parabéns por tudo que você vem construindo e eu espero sinceramente que todas as pessoas que fundem uma empresa lembrem que elas não fundam para elas, elas fundam para os outros. E o que vai alimentar elas é o cliente estar feliz, o mercado estar feliz. E é por isso que a gente criou a Dinastia. E olha, pode ser que você não vá no Shark, mas você às vezes não precisa de um cheque não. Você só precisa de um choque, como diz um amigo meu, porque você só precisa de um chacoalhão para lembrar que você é incrível e que você dá certo, independente de qualquer pessoa. Se você fizer um produto ou um serviço bom, todo mundo vai querer estar perto de você. Só lembre disso, porque a sua vida não é por acaso. É um grande quebra-cabeça que todo mundo se encaixa e todo mundo se complementa. É isso que eu queria deixar. Que fantástico, Carol. Nossa, que baita mensagem. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a tua participação aqui no Founder to Founder e com essa mensagem para fechar o programa com chave de ouro. Muito obrigado. Eu que agradeço e que a gente possa se encontrar muitas e muitas vezes. E agora está registrado oficialmente com o Márcio Tech Mais na Dinastia
porque é uma pessoa incrível que impacta tanta gente. Obrigado, Carol. Ó, e você que está assistindo o Founder to Founder com essa mensagem final da Carol Pfeiffer, o recado que ela passou para você aqui, ó. Primeiro, você tem que amar aquilo que você se propõe a fazer. E não importa se hoje você está aí empreendedor, confuso, estressado, ansioso. O que importa é que você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano para sair desse momento onde você está. E como a própria Carol Pfeiffer falou aqui, você não tem que olhar só para o teu presente. Você tem que ter orgulho do teu passado e ter um plano para mudar tudo que está acontecendo e para seguir um outro caminho. Mas o mais importante é amar o que você está se propondo a fazer e principalmente amar a sua vida. Porque o dinheiro é uma consequência de tudo que você se propõe a fazer. E se você não ama o que você faz, aí nada tem sentido e nada tem valor. Então eu encerro hoje o Founder to Founder com a presença da Carol Pfeiffer, que é a protagonista do Shark Tank por 7 temporadas e fundadora da Dinastia. E a minha amiga, que eu super admiro. Carol, mais uma vez, muito obrigado. E eu encerro aqui o Founder to Founder. Até mais. Founder to Founder, com Márcio Kogut.